Olá, amigos da Era Aquariana, adeptos da astrologia primordial, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do programa de astrologia primordial e desenvolvimento humano para a Era Aquariana. Eu sou Felipe Loureiro, astrólogo primordial, e fico muito feliz em poder estar aqui compartilhando esse conhecimento com você. Né? Na aula anterior, você fez um grande aprofundamento no segundo mistério, né? Falamos sobre o que é o humano primordial, entendendo ali toda a realidade da essência divina, o poder divino e o propósito divino daquilo que é o humano primordial. E na aula de hoje, a gente vai revelar o terceiro mistério primordial. Você vai entender o que é o reino divino. O reino divino é uma grande estrutura, obviamente divina, que comporta planetas, energias zodiacais, os elementos e também os elementais e a vida divina, né? Quando tivemos aqui há 2000 anos a presença do grande mestre, do grande arquiteto do universo, Jesus, que andou entre os homens, ele nos ensinou os mistérios do reino divino. Qualquer pessoa que adentrasse nos mistérios do reino divino se veria diante de um oceano de possibilidades, poderes e também tentações. As possibilidades do reino divino são verdadeiramente infinitas e os poderes tornam o humano primordial capaz de operar grandes milagres na vida de outras pessoas. Só que havia um grande perigo mediante as infinitas possibilidades de um reino que ainda não era material ou que ainda não era palpável. Os poderes que eram visivelmente milagrosos enchiam de fato os olhos dos gananciosos com grande inveja e ódio. Mas o fato é que a humanidade ainda não estava preparada para receber o reino divino naquele momento. Ainda seria realmente muito necessário passar por muitas adversidades para entender que a vida precisa de um propósito maior. E com isso, séculos de atribulação, escravidão, culpa, medo, tudo isso perturbando a alma humana, forçando o ser humano a olhar para dentro e questionar a sua própria existência com um fervor ainda maior que em tempos anteriores. E hoje, cá estamos nós, novamente, extremamente esperançosos, da mesma maneira que os antigos da época de Jesus esperavam por um Messias militar. Muitos de nós estávamos ali, né, presentes, e hoje muitos de nós estamos à espera dos extraordinários e perturbadores acontecimentos apocalípticos, né? Mas o fato é que todos os dias um apocalipse acontece em nossas vidas. Todos os dias uma revelação se faz presente no centro de nossa alma. Mas não enxergamos essas revelações porque estamos olhando para o lugar errado. Quando a gente olha para o lugar errado, temos uma percepção equivocada sobre os acontecimentos espirituais. E isso faz a nossa alma se encolher. O fato é que todos os acontecimentos mundanos são orquestrados por um sistema que tem como principal objetivo impedir que o reino divino seja instalado no nosso mundo. E é por isso que se fala tanto, né, sobre um evento apocalíptico externo, né? Porque enquanto você olha para fora, eles fazem todo um teatro, todo um trabalho interno. Esse teatro reflete internamente em você. Eles instalam os programas de medo, de culpa, de ganância dentro de você. Esses programas eles vêm com aplicações que impedem o reino divino de se desenvolver, para que o reino divino seja destruído até mesmo antes de vir ao mundo, antes de nascer. Basta, né, que o ser humano realmente perca a fé em si mesmo, que o reino divino é totalmente destruído, dentro do próprio ser humano quanto fora. Ou seja, fora nem chega a acontecer. Se você tem fé em si mesmo, se você quer ver o reino divino aqui no nosso mundo, é importante que você tenha em mente a seguinte realidade: o apocalipse é interno, bem como eu disse anteriormente.
As revelações, elas acontecem o tempo todo. Só que é dentro de você, no centro da sua alma. Quando a sua alma começa a sintetizar os fatos materiais com a consciência da essência divina, o humano primordial ele começa a se manifestar no mundo. Esse movimento já faz com que a estrutura divina seja estabelecida. E a estrutura divina é uma realidade psicológica e espiritual que é composta por planetas, signos e elementais, dentro de uma vida divina. Portanto, existe uma estrutura divina que é psicoastrológica, ou seja, é a parte interna do ser humano primordial. E existe também a estrutura divina que é cosmoastrológica, que é o sistema solar como um todo. O princípio de toda essa realidade é muito importante de tomar consciência, né? Que, de fato, primordialmente, a gente sabe que o sistema solar é um sistema de planetas que orbitam o seu centro gravitacional, que é a sua estrela, o Sol. Mas o fato é que o sistema solar é o corpo do Cristo cósmico. Cada planeta é um chakra do Cristo cósmico. E o Cristo cósmico é o próprio Cristo, nosso Mestre Jesus, nosso Criador. Estamos dentro do corpo de Cristo. O Sol corresponde ao coração do Cristo. É a partir da luz espiritual do Sol que a vida é emanada na Terra. Mercúrio corresponde à mente do Cristo e é a partir de Mercúrio que as mensagens de Deus podem ser comunicadas e compreendidas. Vênus corresponde ao amor e à justiça de Cristo. É a partir de Vênus que Jesus se relaciona com a humanidade primordial, trazendo sua harmoniosa paz e equilíbrio. A Lua corresponde à alma de Cristo. É a partir da Lua que o nosso Criador tem acesso às nossas memórias, cura a nossa alma e ajusta a nossa intuição através da plenitude e do bem-estar emocional. A Lilith corresponde à libido divina. A partir da Lilith, Jesus enxerga a sombra com o objetivo de libertar a alma humana da escuridão e usar essa libido divina para criar seres incríveis aqui no nosso mundo. Marte corresponde ao sangue de Cristo. É a partir de Marte que a força e a coragem de Cristo se manifestam em nossas vidas. E vale também acrescentar que Marte é o pai dos fundadores de Roma, Rômulo e Remo, e os romanos derramaram o sangue de Cristo. Essa é uma realidade muito interessante de se fazer essa analogia, né? Júpiter corresponde à sabedoria de Jesus. É a partir de Júpiter que Deus abençoa e faz prosperar a humanidade primordial. Saturno corresponde ao tempo de Deus. É a partir de Saturno que o Cristo cósmico determina as linhas de tempo que compõem o passado, o presente e o futuro de cada ser humano primordial. Quiron corresponde à cura divina. É a partir de Quiron que Jesus realiza seus milagres de cura física e emocional. Urano corresponde à autenticidade da criação divina. É a partir de Urano que Deus cria as revoluções e muda os trajetos da história. Netuno corresponde à espiritualidade crística. É a partir de Netuno que Jesus inspira a humanidade com os dons e talentos sobre a arte, a música e a causa espiritual. Plutão corresponde à regeneração divina. É a partir de Plutão que Deus transforma a vida miserável de um ser humano em uma vida extraordinária, logo após um longo e árduo processo de regeneração da alma. Os planetas são de fato dimensões da realidade divina que podem ser acessadas como força de cocriação aqui no nosso mundo. E essas dimensões planetárias, elas recebem constantemente as emanações das forças zodiacais, que são forças externas do sistema solar, ou seja, essas forças não estão no sistema solar, mas são atraídas para o sistema solar através da consciência divina do Sol, e essa consciência divina é a força da gravidade, ou seja, tanto o Sol quanto os planetas gasosos exercem uma grande força gravitacional sobre essas energias que são emanadas de fora do sistema solar. O sistema solar ele atrai essas forças, principalmente pela gravidade solar e pela gravidade de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Temos essas 12 forças zodiacais e a gente pode dividir essas 12 forças em
4 elementos e também podemos classificar essas forças em 3 qualidades. Mais na frente, em um módulo mais avançado do programa, a gente vai tratar cada força zodiacal e planeta em aulas específicas. E agora a gente vai apenas se familiarizar, né, com essas forças de acordo com o conceito que eu estou trazendo aqui para você, tá? Que é o conceito do Cristo cósmico. Essas forças alimentam as dimensões planetárias, criando um grande processo evolutivo para o nosso mundo. E esse processo precisa ser respeitado, porque essas realidades, né, elas são sagradas, elas são fundamentais, justamente para que a gente possa vivenciar e experimentar o reino divino de forma ativa, sendo co-criadores da realidade de Deus. A primeira força zodiacal é Áries. Essa força é o início de tudo. Ela está associada à confiança. Afinal, ninguém faz nada a não ser que esteja confiante da ação que faz. A segunda força zodiacal é Touro. Essa é uma força realizadora. Ela concretiza o que foi tomado como ação e é o grande desejo e o impulso manifestado na matéria. A terceira força zodiacal é Gêmeos. Essa é uma força intelectual, é a lógica por trás de uma ação racional. A quarta força zodiacal é Câncer. Essa é uma força que agrupa, acolhe e integra valores sensíveis que geram as raízes de um sentimento, por exemplo, ou de um grupo. A quinta força zodiacal é Leão. Essa é uma força que conduz à vitória e traz o reconhecimento. A sexta força zodiacal é Virgem. Essa é uma força organizadora que movimenta o fluxo do elemento terra e aperfeiçoa a matéria, dando progresso e saúde à evolução humana. A sétima força zodiacal é Libra. Essa é uma força que harmoniza, traz o equilíbrio para a vida, né? E a oitava força zodiacal é o signo de Escorpião. Essa é uma força que preserva os ciclos com o início e final. Essa força é intensa e transformadora. A nona força zodiacal é Sagitário. Essa é uma força expansiva que faz aumentar tudo o que traz entusiasmo e alegria para a vida humana. A décima força zodiacal é Capricórnio. Essa é uma força disciplinadora. Ela estabelece os limites que devem ser respeitados, mas quando o humano primordial amadurece, essa força o disciplina para superar suas restrições. A 11ª força zodiacal é Aquário. Essa é uma força que liberta através das conexões altruístas estabelecidas pela humanidade primordial. A 12ª força zodiacal é Peixes. Essa é uma força que inspira o ser humano primordial a se tornar amoroso, compassivo e espiritualizado. Como eu falei anteriormente, né? Essas forças são divididas em 4 elementos e classificadas em 3 qualidades. Os 4 elementos trazem consigo ali, né, poderes elementais, e essas forças trabalham exatamente através desses elementais que encontramos na natureza do nosso planeta. O primeiro elemento é o fogo, que representa o impulso emocional, e o elemental do fogo é a salamandra. Os signos de fogo são Áries, Leão e Sagitário, onde temos ali no signo de Áries a classificação dessa realidade como um fogo cardinal. Áries é o fogo cardinal, porque é a fagulha, né, que acende a fogueira. Leão é o fogo fixo, e podemos entender isso como a própria fogueira que se mantém acesa por longas horas. E Sagitário é o fogo mutável, que transmuta e purifica, tornando cinzas o que é falso e deixando viver apenas o que é ouro, ou seja, o que é verdadeiro. O segundo elemento é a terra, que representa a matéria, e o elemental da terra é o gnomo. Os signos de terra são Capricórnio, Touro e Virgem. E Capricórnio é a terra cardinal, é como se fosse um projeto, um planejamento, uma determinação do que será concretizado a longo prazo. Touro é a concretização e materialização do projeto capricorniano, e Virgem é o aprimoramento e aperfeiçoamento do que foi estabelecido taurinamente ali em relação ao projeto capricorniano, né? O terceiro elemento é o elemento ar, que representa o intelecto, e o elemental do ar é a sílfide. Os signos de ar são Libra, Aquário e Gêmeos.
Libra é o ar cardinal, que pondera e mede o valor do conhecimento. Aquário é o ar fixo, que mantém um conhecimento sempre atualizado com base nos princípios da liberdade e da coletividade. E Gêmeos é o ar mutável, que está sempre ali, buscando novos conhecimentos para que a inteligência do humano primordial esteja sempre em evolução. O quarto elemento é a água, que representa a espiritualidade, representa também a sensibilidade emocional, a sensibilidade espiritual. E o elemento da água é a ondina. Os signos de água são Câncer, Escorpião e Peixes. Câncer é a água cardinal, que usa sua intuição para perceber o desenvolvimento de um sentimento ou estado emocional de um ambiente com energia familiar. Escorpião é a água fixa que preserva a qualidade espiritual e a intensidade dos bons sentimentos. E Peixes é a água mutável que inspira a cura espiritual, mudando os maus sentimentos para bons sentimentos. A gente vai falar sobre as operações mágicas com os elementais futuramente, em um programa mais avançado. E vale muito ter consciência que todos nós temos esses 12 signos, temos esses 4 elementos e essas 3 qualidades: cardinal, fixa, imutável. São qualidades que o ser humano possui, né, de acordo com os signos, para que as coisas possam ter uma ordem, ter um padrão, né, não ficar totalmente caótico. E para a gente finalizar essa aula, eu gostaria aqui de expressar a minha visão sobre a vida divina. O nosso mundo, ele é rico em maravilhas naturais. Somos seres muito abençoados com a natureza do nosso planeta. Mas, infelizmente, a ganância ela corrompeu o coração e a alma do homem e fez com que o nosso mundo entrasse em um caminho de destruição. Quando eu penso no reino divino, eu não consigo imaginar a vida divina acontecendo em meio assim, a tanta desordem natural. Eu não consigo imaginar que a vida divina seja isso que a gente está vivendo, ou que estamos deixando eles projetarem para o nosso futuro. Uma vida divina, para mim, é estar em uma harmonia, em completa harmonia de fato com a natureza. É ter abundância de alimentos para todos, sem precisar se preocupar com acúmulos materiais, simplesmente porque na vida divina não temos necessidade de nada disso. Talvez seja difícil conceber na sua mente agora essa vida divina, assim como ela foi apresentada para mim, em sonhos, em projeções, nas minhas buscas também, nas minhas leituras. Mas o fato é que Deus tem um reino maravilhoso para todos os seres humanos. Um reino que a alegria preenche o coração do humano primordial através da apreciação de um simples, porém magnífico nascer do sol. Um reino onde o trabalho está realmente de acordo com o propósito divino de cada um, onde é possível manifestar a verdadeira essência, desenvolver o poder divino e servir ao próximo com amorosidade e altruísmo. A vida divina é levantar com o sol e descansar com o sol, apreciando a alma de Deus e o futuro nas estrelas. A vida divina é chegar ao meio-dia, olhar para o sol no meio do céu e sentir que o propósito divino está sendo cumprido nas nossas vidas e que a nossa mente se expande quando encontramos alegria no estilo de vida que nos reconecta com o nosso eu superior. A vida divina é se relacionar com as pessoas de uma forma consciente, manifestando nossa essência livremente, sendo reconhecido por ser quem verdadeiramente somos. A vida divina é viver e ajudar a preservar a vida de nossos irmãos. A vida divina é ter consciência que a nossa prosperidade só é verdadeiramente justa quando todos estão prosperando ao nosso redor. A vida divina, para mim, é uma realidade que vem de dentro quando tomamos consciência do que é a humanidade primordial. E com essa aula, a gente finaliza o primeiro módulo, onde fizemos uma grande introdução à astrologia primordial.
Na próxima aula, vamos iniciar o segundo módulo, onde vamos nos aprofundar no conhecimento dos planetas dentro da estrutura divina, começando pelo Sol. Se você gostou dessa aula, deixa aí o seu gostei, se inscreve também no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Gratidão imensa ter você aqui comigo e eu te vejo na próxima aula. Gratidão.